Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Carlos aqui do suporte da Daruma e eu vim hoje para mostrar para vocês um processo muito importante que vocês podem fazer, que vocês têm que fazer na verdade dentro da aplicação de vocês, que é o tratamento de retornos com a Daruma Framework na emissão dos cupons NFC. Tá? Esse vídeo hoje a gente vai falar sobre o processo com a Daruma Framework, mas boa parte disso vai se aplicar também à Daruma Mobile Framework, a nossa camada Android aí. Tá? Então, elas vão funcionar bem em paralelo. A gente tem um outro vídeo explicando um pouco mais sobre a Daruma Mobile em si, tá? Então a gente vai deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês poderem dar uma olhada também. Mas como é que a gente vai, o que a gente vai fazer aqui hoje, o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre por que é importante fazer o tratamento de retornos, mostrar alguns dos retornos mais comuns de vocês receberem por aí, e aí a gente vai fazer algumas simulações, vai fazer umas brincadeirinhas aqui também, tá? Para vocês verem esse tratamento de retornos sendo feito e qual é a melhor maneira de você fazer isso, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês conseguirem acompanhar e ver como é que é bem simples isso, tá? Então, mudando aqui para minha tela, eu estou aqui no site, no Desenvolvedores Daruma, tá? Estou na home dele aqui, e o que a gente vai precisar daqui basicamente, tá? Então aqui eu vou abrir em NFC e vou baixar o meu exemplo Delphi, porque é o que eu vou usar para fazer os testes, tá? E vou também abrir aqui o Help Online, tá? Então tem aqui o Help Online, vou deixar o Help aberto na parte de NFC. Por que aqui é importante? Porque aqui a gente vai ver os retornos da Daruma Framework. Tá? Aqui a gente vai conseguir, por exemplo, abrir uma função e a gente vai conseguir ver quais são os possíveis retornos que essa função traz para a sua aplicação, como vocês podem ver aqui. Tá? Então, vamos lá. Quais são alguns itens importantes para a gente, para vocês conseguirem entender aí no início? Tá? A gente tem alguns retornos da Daruma Framework que são bem comuns. Tá? E o que são esses retornos no final das contas? Toda vez que você chama alguma função da Daruma Framework, essa função ela é uma declaração que vai te retornar um código inteiro, um valor inteiro, um número. Tá? Então, o que isso vai fazer? Esses números, eles sempre vão indicar para a gente o que aconteceu com aquela função. Se ela foi executada, se ela não foi executada, se ela teve erro, ela vai trazer para a gente o motivo daquele erro. Tá? Então, são esses retornos que a gente tem que tratar. Para dar um mobile, igual eu falei no outro vídeo, a gente explica um processo que ela pode ser feito de forma diferente, que ao invés de ela te trazer o inteiro do retorno, ela vai te trazer já a tua mensagem. Então, dá uma conferida no outro vídeo também, se você usa o Daruma Mobile, que vai ficar bem simples para você entender por lá também, tá? E bacana. Quais são alguns retornos comuns da Daruma Framework que praticamente todas as funções para a gente podem trazer, tá? São alguns retornos bem importantes. Eu estou aqui na função ACF abrir, tá? No método ACF abrir, e aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o retorno menos 99. Tá? O retorno menos 99, por que ele é importante? Porque ele é um retorno que indica quando você passou algum parâmetro nulo ou incorreto. Então, você tem um parâmetro obrigatório para dar uma framework e vocês não passaram ele. Tá? Então, você não passou ele com um tamanho diferente do esperado. Enfim, é o erro aqui. Outro erro comum que a gente já pode olhar aqui é o menos 103. Tá? O menos 103, ele indica que não foram encontradas as DLLs auxiliares, a AWS Framework ou a GNE Framework, ou no caso, ou pode ser as duas também. Tá? A Daruma Framework para o processo de emissão de NFC, ela usa a AWS e a GNE Framework. Então, as duas, por padrão, vão sempre no pacotinho junto com a Daruma Framework, e você pode depois, se quiser, colocar em locais diferentes, mas o indicado inicialmente para o começo dos testes é sempre no local da própria Daruma Framework, tá? Isso pensando na DLL ou na lib, no caso do Linux, tá? Bom, beleza. Então aqui já são dois retornos muito comuns, tá? Outro retorno muito comum de acontecer para caso de métodos que têm impressão, por exemplo, o ICF imprimir NFC, que vai imprimir alguma coisa na impressora, né? É o retorno zero, tá? Ele indica que não foi possível comunicar com a impressora não fiscal. Por que ele é comum? Porque, por exemplo, se a sua impressora estiver desligada ou se tiver um problema de comunicação efetivamente com a impressora, a porta está presa por algum outro aplicativo ou desconectou o cabo ali e tal, a sua impressora, na hora que ela dar uma framework tentar comunicar com ela, não vai conseguir. Então, você vai receber esse retorno. Tá?
E aqui também a gente pode ver o outro retorno que é comum, que é o retorno de sucesso, que é o retorno 1. Todas as funções têm esse retorno, que é o que a gente sempre espera que aconteça. Tá? Toda vez que você chama uma função, você espera que ela retorne 1 para você, que ela foi realizada com sucesso. Tá? Então, tem uma série de outros retornos no Help Online. Se você for abrindo cada função, você vê que ela tem uma série de retornos. Tá? E alguns desses retornos são importantes da gente tratar. A sua aplicação tem um tratamento específico, alguns outros você pode fazer um tratamento um pouco mais genérico, tá? Então, é bacana você sempre conferir no Help Online para ter certeza de como aplicar isso dentro da regra de negócio do seu sistema, tá? Então, isso pode variar de caso a caso, você vai tratar aí de acordo com o que você achar melhor no fluxo do seu cliente, do seu sistema. Bom, bacana, mas agora, como é que a gente pode ver isso em ação, tá? Então, eu já baixei aqui o meu exemplo Delphi, igual eu comentei com vocês. Então, eu vou aqui na pasta onde está o meu exemplo e eu vou baixar e eu vou rodar aqui o executável, tá? Só para já sinalizar para vocês, eu já deixei configurado aqui o meu XML e tudo mais. Eu estou sem a impressora conectada aqui para fazer esse teste para vocês, então eu desativei a impressão, tá? Para vocês conseguirem, para a gente não ter problema com relação à impressão. A gente consegue até simular um erro de impressão aqui, tá? Então, beleza. O que eu vou mostrar aqui para vocês então, tá? Então, o primeiro erro que eu queria mostrar para vocês, por exemplo, é um erro no fluxo de venda da NFC, tá? Então, dentro da NFC com a Daruma Framework, a gente segue sempre os passos da impressora fiscal. Abrir cupom, vender item, totalizar, pagar e encerrar. Tá? Você tem algumas variações de cada um dos métodos. Você tem, por exemplo, a configuração de impostos que tem que ser feita antes de cada item, antes da venda de cada item, tá? Mas o fluxo padrão, a base para a gente são sempre esses 5 passos. Então, por exemplo, se eu não abrir uma NFC e tentar vender o item diretamente, eu vou receber um erro, tá? Indicando que o meu cupom não está aberto. Então, por exemplo, ó, já abri direto o vender aqui, vou tentar fazer a venda, eu vou receber o erro aqui, ó. NFC não está em fase de venda. Tá? Por que eu recebo esse erro? Porque o meu cupom não está aberto. Então, se eu voltar aqui no Help e for no método de venda de item, então vou vir aqui no vender completo, e eu descer aqui, ó, ele tem o retorno aqui para a gente. Tá? NFC não em fase de venda. Então, a gente sabe que eu preciso abrir o cupom antes de vender o item. A mesma coisa, o mesmo erro eu vou receber se eu tentar totalizar agora sem ter um cupom aberto. Então, vou tentar, NFC não em fase de totalização. E assim por diante. Tá? Então, aqui no exemplo, o que o exemplo faz? Ele pega o retorno que a Daruma Framework traz, tá? Ele pega esse retorno, se for diferente de se ele for diferente de 1, ele pega isso e exibe na tela para a gente. Tá? Se o método for 1, ele dá o retorno de sucesso para a gente também. Tá? Então, como é que você pode fazer isso no seu sistema? Sempre que você chamar a função, analisa qual que é o retorno que ele te deu, e aí você vai e trata esse retorno. Tá? Então, eu vou fazer um processo, vou simular uma venda aqui, por exemplo, ó, vou abrir um cupom para vocês verem o retorno 1 sendo executado. Vou limpar aqui os dados do meu cliente, vou fazer com um cliente vazio, tá? Então, vou enviar os dados aqui, ó, retorno 1, comando executado com sucesso. Então, bacana, a gente sabe que o método foi executado. Agora, se eu tentar fazer a venda do item, vou colocar aqui, limpar esse NCM aqui, colocar um SEST para a gente conseguir vender, tá? Então, aqui, sem jetinho, o CEANTRIB também é sem jetinho. Tá? Esses valores que eu estou enviando aqui são de teste, seguindo aí as normas da nota técnica aí quando implementou o XML 4.0 da NFC. Então, aqui eu já estou alterando na mão. Tá? Então, vou fazer a venda, comando executado com sucesso. Então, retorno 1, tá? Estou tratando esse retorno também. Vou fazer a totalização do cupom. Então, totalizei. Vou fazer o pagamento do cupom. Então, vou fazer o pagamento aqui, por exemplo, ó, de R$50. Meu cupom, meu item era de R$10. Se eu tentar fazer o pagamento mais uma vez, por exemplo, eu já paguei o total do meu cupom. Se eu tentar pagar mais uma vez, eu vou receber um erro, menos 34. O valor total já foi pago. Então, se eu voltar aqui no Help, vim aqui em pagamento de venda, efetuar pagamento, existe aqui, ó, o erro menos 34, o valor total já foi pago.
Então, isso é bacana de já estar tratado dentro do seu sistema para você evitar de quando receber esse erro, você deixar o cliente perdido, vamos dizer assim, o cliente não saber exatamente o que fazer. É bacana você já direcionar ele para um caminho certo em cima dos retornos mais comuns. Tá? Então, meu cupom já está pago, vou fazer o meu encerramento. Então, vou chamar aqui o método de encerrar, vou fazer o envio. Igual eu falei, a minha impressão está desativada. Tá? Meu comando foi executado com sucesso, minha nota foi emitida. Mesmo eu tendo um erro no processo de venda, meu erro era relacionado ao pagamento, meu cupom foi emitido normalmente. Tá? Então, agora, um outro erro que a gente pode fazer a simulação dele aqui é, por exemplo, um erro muito comum de acontecer, que é quando os dados do certificado digital do seu cliente, eles não conseguem ser lidos do servidor do invoice. Tá? Então, essa tag aqui, ó, validade cert, é uma tag onde a gente armazena os dados do certificado digital do seu cliente, para garantir que ele não vai emitir com o certificado vencido e para garantir que você tem esse certificado, essas informações locais aqui. Por quê? Para você poder emitir em contingência, numa situação onde, por exemplo, você não tenha a conexão com a internet. O que eu vou fazer aqui, eu vou criar um backup desse meu GNE, só para a gente conseguir fazer os testes mais facilmente depois. O que eu vou fazer? Eu vou apagar os meus dados do certificado e eu apaguei a tag empk, por quê? Porque eu quero que o meu exemplo, a Daruma Framework, não consiga comunicar com o invoice para ele retornar esses dados para a gente. E aí eu vou fazer a simulação e simular o retorno de erro do certificado para vocês verem. Então eu tenho conexão com a internet, o que eu fiz aqui foi tirar as informações que iam permitir que a Daruma Framework acessasse o invoice. Então, consegui fazer a abertura do cupom, vou fazer uma venda, como eu sei que vai dar erro, eu não vou nem configurar as informações. Consegui fazer a venda do item, totalização, pagamento. Agora no encerramento a gente vai receber o retorno menos 300. Aqui, ó, menos 300, certificado vencido, não é possível realizar vendas. Por quê? Porque a Daruma Framework não conseguiu se conectar com o invoice, ela não conseguiu acessar o invoice para trazer as informações desse certificado. Tá? Como ela não tem essa informação, ela não permite que você execute vendas. Então, nesse caso, o que você tem que fazer? Ver se o cliente tem internet, que no meu caso aqui, por exemplo, eu tenho conexão com a internet, eu tenho conexão com a rede, mas eu não tenho os dados do meu emissor configurados corretamente aqui no meu GNE. Então, ó, eu vou abrir aqui o GNE, meu empk, que é a minha chave do parceiro, não está configurada. Então, como eu não tenho essa chave configurada, a Daruma Framework não consegue acessar o servidor. Tá? Se eu voltar à chave anterior que eu já tinha aqui, por exemplo, vou pegar aqui, ó, e vou colocar no meu outro arquivo GNE. Então, eu vou voltar a minha empk aqui. Beleza, já tenho a minha chave aqui. Aqui, o meu validade cert está vazio também, mas se eu fizer o processo de venda novamente, agora a minha venda funciona. Tá? Vou voltar aqui. Agora eu consigo emitir um cupom assim como eu emiti inicialmente. Por quê? A Daruma Framework vai conseguir acessar o servidor, pegar as informações dele, tá? Pegar as informações da venda e conseguir... Opa, já estou com uma nota aberta. Ah, bacana aqui, ó, um outro retorno que a gente pode tratar também. Tentei abrir e recebi o retorno de nota já aberta. Tá, mas qual que é o estado atual do meu cupom? Eu consigo tratar isso? Consegue sim. Aqui em métodos de retornos e status, você tem aqui, ó, a função RCF verificar status. Tá? Eu vou chamar essa função, ó, ela trouxe aqui para mim o retorno de NFC totalmente paga. Se eu vier aqui no help, métodos de retornos e status, RCF verificar status. Essa função ela vai te trazer o retorno de 0 a 6, dizendo o estado atual do seu cupom. Bacana. Como meu cupom anterior já estava aberto, eu posso só fazer o encerramento dele. Eu sei que ele já foi totalmente pago, só falta encerrar. Então aqui, ó, eu vou chamar só a função de encerramento. Como a Daruma Framework agora conseguiu conectar com o servidor e já atualizar os dados do certificado, então eu vou conseguir fazer essa venda. Tá? Aqui, ó, vocês conseguem ver que ela já conseguiu atualizar o certificado. Se eu abrir o meu GNE, ó, a tag validade cert já foi preenchida de novo. Tá? Por que ela fez isso? Porque ela conseguiu acessar o servidor, porque as informações estavam certinhas, e trouxe essa informação do certificado digital de lá. Então, se eu tentar fazer o encerramento da minha venda, opa, recebi o retorno, erro encontrado na execução do método.
é um outro retorno aqui que a gente tem que tratar também, tá? Então, eu consegui fazer a emissão do certificado, recebi o retorno de erro encontrado na execução do método. Como que eu sei qual que é esse erro que eu recebi? Tá? Você consegue tratar isso daí também. Tá? Essa tratativa você faz aqui, ó, métodos de retornos status, método R-aviso-erro. Então, o método R-aviso-erro foi executado e ele trouxe a informação para a gente. Então, ó, olha o que ele me trouxe de erro aqui. Rejeição, obrigatória informação do NCM completo. Tá? Essa informação, esse código, vem a partir do retorno da Cefaz. Esses códigos e essa rejeição são uma lista de retornos que podem vir da Cefaz. Então, a função R-aviso-erro, que eu chamei aqui agora, o que ela faz? Basicamente, ela interpreta, ela pega o retorno que veio de erro da Cefaz, quando ele ocorre, e te traz o código e essa mensagem. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer mais uma venda e agora acertando a informação do NCM. Então, a venda do item, a abertura do cupom, desculpa, a venda do item. O meu NCM eu vou deixar ele vazio porque eu já tenho um valor configurado internamente. Configurei aqui o meu CEAN e senha TRIB, o meu SEST também. Beleza, venda ok. Totalização ok. Pagamento ok. E agora eu vou fazer o encerramento da venda de novo. Então agora no encerramento ele vai autorizar a nota para mim. Beleza, comando executado com sucesso. A nota foi autorizada. Por quê? Porque eu corrigi a informação que estava errada. Se eu chamar a função R-aviso-erro, ela ainda vai executar com sucesso e ela vai me trazer a informação que a Cefaz me trouxe para dar uma framework internamente, que é autorizado o uso da NFE. Tá? A Cefaz trata NFE e NFC como a mesma informação aqui. Como que a Dharma Framework faz para interpretar isso? Quando ela recebe um retorno que indica autorização, ela te retorna 1 diretamente. Quando ela recebe qualquer erro vindo do web service, ela vai te trazer os retornos -1 ou -14, tá? Que são os retornos mais comuns aí. E aí, você chamando a função R-aviso-erro, você consegue interpretar. Tá? Para você saber quais são todas essas funções, esses erros que a Cefaz pode te trazer, tem uma lista de retorno do que a equipe da Migrate aqui fez para a gente, tá? No blog deles. Vou deixar o link aí para vocês também na descrição. E aí eles trazem, eles listam aqui para a gente os principais códigos de retorno, tanto do invoice quanto da Cefaz. Tá? Então, ó, o mais importante para a gente aqui é essa informação aqui, ó, os códigos de motivo de não atendimento à solicitação por parte da Cefaz. Ou seja, toda essa lista gigantesca de códigos aqui são os códigos de erro que a Cefaz pode trazer para você. Tá? São muitos códigos de erro, muitos deles não vão se aplicar ao seu ambiente de emissão, não vão se aplicar aí a forma como o seu cliente opera, tá? Mas é bacana que você saiba que eles existem. Tá? Não precisa saber todos eles de cabeça, você não precisa ter tratamento específico para todos eles na sua aplicação, basta que você saiba que eles existem e como consultar isso. Tá? Se em algum momento você tiver uma rejeição, você tem que saber o que causa essa rejeição. Então, saber que esse erro existe já é um bom começo. Tá? É bem simples o processo aí. Tá? Então, esse link para esse post aqui da Migrate vai estar aí para vocês no comentário do vídeo também, tá? Para vocês poderem fazer a consulta. Tá? E eu acredito que é isso, pessoal. Foi um vídeo bem simples aí, que mostra bastante coisa, mas bem curtinho para a gente, mostrando o processo de configuração da emissão ali para você fazer o processo de venda, simulando um erro para a gente, entendendo, por exemplo, um erro de certificado, que é um erro local, tá? Que a Dharma Framework trata localmente, e simulando também um erro aí vindo do servidor, uma mensagem de erro vinda do servidor. Tá? No caso aí vem da Cefaz. Então, é bem bacana isso daí. A gente vai ter um post também que vai mostrar esse processo por escrito. A gente vai ter um Escovando Bits sobre isso. Tá? A gente já tem esse Escovando Bits, vocês já podem procurar aí. E qualquer dúvida, qualquer situação que tenha ficado aí para vocês, dá um toque aqui para nossa equipe de suporte, a gente vai dar uma força para vocês. Tá bom, pessoal? Obrigado, até a próxima.